Olá, boa tarde. Meus amigos, nós vamos hoje fazer um trabalho com referência à anatomia e fisiologia respiratória. Meu nome é Reinaldo Soares, sou fisio-intensivista. Minha especialidade, na realidade, é cardiorrespiratória. Então hoje nós vamos dar início a um trabalho que realmente vai provocar em vocês uma condição para aguçar a curiosidade na área de anatomia e fisiologia humana. Porém, não podemos deixar antes de falar do aparelho cardiovascular, pois ele tem uma importante função vital para todo o sistema. Olá, hoje vamos falar resumidamente sobre a anatomia e fisiologia do aparelho respiratório e Covid-19. O tema é complexo, mas tentei deixar de uma maneira mais tranquila. Não podemos deixar de antes falar do aparelho cardiovascular, pois ele tem uma importante função vital para todo o sistema. Coração humano. O coração humano é formado pelo músculo cardíaco, miocárdio, revestido externamente por uma membrana denominada pericárdio e internamente pelo endocárdio. Ele está situado dentro da caixa torácica, o que lhe confere maior proteção, e o seu tamanho é aproximadamente o mesmo do punho fechado de um indivíduo. Assim como os demais mamíferos, o coração humano apresenta 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Entre os átrios e ventrículos encontram-se os orifícios pelos quais essas câmaras se comunicam. Esses orifícios são protegidos por válvulas. A válvula atrioventricular à direita, ou chamado de tricúspide, e a válvula atrioventricular esquerda, que é a bicúspide ou mitral. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. Então, nós estávamos falando sobre o sistema cardíaco. Lembra-se quando eu falei sobre as válvulas, o átrio, câmaras, né? Então aqui nós estamos representados as câmaras, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Como é que funciona o sistema venoso? Como é que pode realmente o aparelho respiratório funcionar de forma adequada, plena e satisfatória? Através da veia cava inferior, que ela vem do sistema de retorno venoso, esse sangue vem pobre em oxigênio e rico em CO2. Ele vem para onde? Para o átrio direito. E a veia cava superior, ela vai trazer esse sangue também pobre em oxigênio e rico em CO2 para o mesmo átrio. E aqui nós temos uma condição interessante que chama-se nó atrial. Ele é responsável para dar a descarga elétrica para provocar a contração muscular. Então, essa contração muscular ela é que permite o quê? Todo o sistema circulatório sanguíneo. Então, quando esse sangue chega no átrio direito, ele vai funcionar esse sangue para a artéria pulmonar. Esse sangue ele vai para o sistema respiratório, aonde vai acontecer o quê? A troca gasosa. Então, após a troca gasosa, esse sangue retorna para o sistema venoso, onde vai levar o sangue rico em oxigênio e pobre em CO2 para alimentar todas as células do nosso corpo. Então, depois de uma breve aula sobre o sistema cardíaco, muito sucintamente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema respiratório. O sistema respiratório se entende da cabeça até o tórax e está constituído por subsistemas ou órgãos, uma cavidade nasal, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e pleuras. Nesse esquema está realmente simbolizado tudo isso que eu acabei de falar. Cavidade nasal. Aqui existe uma coisa chamada concha nasal. O que acontece na concha nasal através da respiração? A respiração vem através das narinas, os pelos filtra e aqui é umidificado o oxigênio, senão ressecaria nosso sistema da garganta, né?
Aí vem os detalhes mais aprofundados da anatomia, que vocês, ao longo do estudo e do progresso, para atingir os seus objetivos profissionais, se for na área de saúde, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais com referência a esse tema. Então nós temos a laringe, o esôfago, a epiglote, a traqueia, né? Os dois pulmões, que é a parte fundamental do sistema respiratório. E aqui nós temos, no pulmão direito, nós temos 3 lobos, né? Superior, médio e inferior. Aliás, no pulmão esquerdo, nós vamos ter somente 2 lobos, né? Que é o superior e o inferior. E nós temos uma cavidade. Por que nós só temos 2 lobos? Porque aqui existe o campo onde está instalado o coração. Está vendo essa cavidade aqui? É que é o coração. E a parte que compete também ao aparelho respiratório está aqui embaixo, que é o diafragma. Esses subsistemas ou órgãos têm como função comum o transporte de oxigênio, O2, do ar atmosférico para o sistema circulatório. E, em sentido contrário, o transporte de dióxido de carbono, CO2, do sistema circulatório para o ar atmosférico. Ou seja, nós temos do ar atmosférico para o sistema circulatório a inspiração, inspirar, e, no sentido contrário, o transporte de dióxido de carbono, CO2, do sistema circulatório para o ar atmosférico, ou seja, expirar, inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono. Além das funções comuns do transporte de gás, O2 e CO2, alguns subsistemas têm funções próprias. Assim, as cavidades nasais, ou seja, as fossas nasais, filtram, umedecem e aquecem o ar. Funcionam como caixa de ressonância para a voz e são a sede do sentido de olfação, o órgão de olfação. A faringe evita o refluxo do bolo alimentar pelas fossas nasais durante a deglutição. E a laringe emite sons vocais e protege as vias aéreas contra a entrada de corpos estranhos. O sistema respiratório está constituído pelos seguintes órgãos: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e pleuras. Os pulmões são os órgãos centrais do sistema respiratório, no interior dos quais realiza-se o fenômeno a hematose. Ao conjunto dos órgãos tubulares encarregados de conduzir o ar atmosférico aos pulmões são chamados de vias aéreas, enquanto que os pulmões representam os órgãos mais importantes da respiração. Cavidade nasal. A função principal da cavidade nasal é o transporte de oxigênio O2 do ar atmosférico para a faringe e, em sentido contrário, o transporte do dióxido de carbono O2 da faringe para o atmosférico. Além disso, cada constituinte do sistema respiratório tem suas próprias funções. Localização. A cavidade nasal é uma ampla, acentuada cavidade situada na parte média da face, localizada mediante as cavidades orbitárias acima da cavidade bucal e abaixo da cavidade craniana. Então, nós temos a cavidade nasal, nós temos as narinas, né? E aonde está localizada essa cavidade? Entre as faces direita e esquerda, abaixo da órbita ocular, certo? Acima da boca e abaixo do crânio. Aí é a localização nasal. Durante a inspiração, o ar que penetra pelos orifícios nasais entra no vestíbulo, onde se divide em 2 correntes, uma inferior ou respiratória, mais importante, que segue em direção das colunas, passando pelas conchas média e inferior ou olfação ascendente, que se segue em direção ao teto. Durante a inspiração, quase toda a corrente passa pelo andar inferior, via concha inferior e por debaixo dela. Durante a deglutação, um pouco de ar é reprimido para as fossas nasais, seguindo via abóboda das fossas nasais. Qual é a definição? Bom, a definição, na realidade,
A faringe é um conduto músculo membranáceo que se estende verticalmente desde a base do crânio até a altura da sexta vértebra cervical, onde se continua com o esôfago. Está situada atrás das cavidades nasais e bucal e da laringe, com as quais se comunicam. A faringe é comum nos sistemas respiratórios e digestivo com relação à respiração. A faringe transporta nos dois sentidos do ar, das cavidades nasais para a laringe e vice-versa. Quando a função digestiva participa da deglutição, conduzindo o bolo alimentar da boca para o esôfago. A faringe serve tanto ao sistema respiratório, conduzindo o ar das cavidades nasais à laringe e vice-versa. Quando o sistema digestivo, conduzindo o bolo alimentar da boca para o esôfago, cruza-se na faringe e a via digestiva e a via respiratória. Para evitar que o bolo alimentar reflua para a parte mais alta da faringe e fossas nasais e para impedir que penetre na cavidade laríngea. O véu palatino, durante a deglutição, fica situado em posição horizontal e separa as partes nasal e bucal da faringe, impedindo que o conteúdo alimentar reflua para a parte nasal da faringe. A epiglótia, por sua vez, é dirigida para baixo, fixando a cavidade da laringe, não permitindo que as partículas alimentares penetrem nas vias aéreas. A definição de brônquios. Os brônquios são dois condutos, direito e esquerdo, que resultam da bifurcação da traqueia e que continuam até o interior dos pulmões, onde suas ramificações formam a árvore brônquica. Em número de dois, são denominados brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. O brônquio principal direito é mais curto, mais vertical e mais calibroso que o esquerdo. Em consequência da maior verticalidade do brônquio principal direito, todo o corpo estranho que penetra na traqueia tende a dirigir-se para o pulmão direito, pois as direções do brônquio principais direito e da traqueia são praticamente as mesmas. A função, na realidade, a função dos brônquios apresenta apenas a função respiratória, como condutor de ar da traqueia para os pulmões. Com referência aos brônquios, na realidade, nós estamos falando sobre o brônquio direito, que ele é mais curto e ele é bem mais reto, né? Então, quando você engasga, o que você vai ter? A tendência de maior probabilidade é do corpo estranho ir para o pulmão direito, né? Onde o pulmão esquerdo ele tem uma derivação um pouco mais elevada, que permitindo então que bloqueie esse tipo de situação ou condição. Definição. Os pulmões são órgãos centrais do sistema respiratório, no interior dos quais se realiza a hematose, ou respiração externa. Considerações gerais. Em número de dois, direito e esquerdo, estão situados nas partes laterais da cavidade torácica, a cavidade que recebe cada pulmão. Região pleuro-pulmonar é limitada lateralmente pelas costelas e pelas estruturas que estão nos espaços intercostais, medialmente pelo mediatismo, que é uma região que se estende em direção sagital entre o esternum e a coluna vertebral. Capacidade dos pulmões. Por capacidade dos pulmões se entende a quantidade de ar que se pode ser contida. No indivíduo ativo, a capacidade dos pulmões varia segundo a fase inspiratória ou expiratória e o grau dessas fases. Distingue-se nos pulmões o ar residual, ar que fica nos pulmões depois de uma expiração forçada. O ar de reserva, ar que fica contido nos pulmões depois de uma expiração ordinária. Ar complementar, ar contido nos pulmões depois de uma inspiração forçada. E a capacidade vital dos pulmões, que é o ar complementar menos o ar residual, em outras palavras, é a quantidade máxima de ar que pode, na respiração, entrar e sair dos pulmões. Elasticidade. A expulsão do ar durante a expiração
é em grande parte devida à elasticidade do pulmão. Graças a esta característica, os pulmões são os órgãos que possuem maior capacidade de expansão e retração. Com referência à capacidade pulmonar, nós temos um gráfico aqui que ilustra muito tranquilamente, né? Vejam bem, aqui nós temos a capacidade total pulmonar. Mas vamos para o começo. Como é que nós vamos conseguir essa capacidade total? Bom, nós temos o volume de reserva inspiratória, onde nós inspiramos, né? Então nós vamos pegar esse volume, né? Ó, correr, ele vai encher o pulmão na sua capacidade total. Mas como é dividido? Volume inspiratório, lembra que nós falamos ainda há pouco sobre o volume corrente, onde ele se encontra, e o volume de reserva expiratória, aquilo que nós expiramos, e o volume da capacidade residual, aquilo que fica ainda no pulmão. Está bem representado aqui, e conforme nós dissemos ainda há pouco, esse é um gráfico bem prático para que vocês possam realmente pesquisar e se aprofundar com maior clareza. Constituição. Na constituição dos pulmões são considerados os sistemas circulatórios, vascularização funcional ou nutridora, e do sistema nervoso, inervação autônoma e sensitiva, assim como os elementos respiratórios, brônquios, bronquíolos e saco alveolar, e o tecido conjuntivo. A vascularização funcional é feita pela artéria pulmonar e pelas veias pulmonares, em que levam e trazem o sangue dos pulmões para a realização do fenômeno hematose, fenômeno básico da respiração. Estão lembrados que tínhamos que falar um pouquinho sobre o coração, que ele é que permite a troca gasosa, para levar o sangue para a troca gasosa? Então, está contida na vascularização funcional. A frequência respiratória no adulto sadio varia entre 11 e 15 incursões por minuto. O aumento da frequência respiratória é chamada de taquipneia e a diminuição bradipneia. Durante a respiração normal, uma média de 500 a 600 ml de ar circula no pulmão e é chamado de ar da respiração. No início nós falamos que íamos comentar sobre o coronavírus, portanto chegou o momento. O coronavírus são vírus de RNA, com envelope que causa doença respiratória de gravidade variável, do resfriado comum à pneumonia fatal. Vários coronavírus descobertos inicialmente em aves domésticas na década de 30 causam doenças respiratórias, gastrointestinal, hepática e neurológica nos animais. Apenas 7 coronavírus sabidamente causam doenças nos humanos. 4 dos 7 coronavírus causam mais frequentemente sinais e sintomas do resfriado comum. Os coronavírus 229E, OC43, NL63 e HKU1 causam cerca de 15 a 30% dos casos de resfriado comum. Em casos raros, pode haver infecção grave do trato respiratório inferior, incluindo bronquiolite e pneumonia, principalmente em crianças, idosos e pacientes imunocomprometidos. 3 dos 7 coronavírus causam infecções respiratórias muito mais graves nos humanos, por vezes fatais, do que os outros coronavírus. Causam grandes surtos de pneumonia fatal no século XXI. Olá, vocês notaram que temos várias siglas? Pois é, que tal começarmos a pesquisar a respeito? Precisamos de pesquisadores do nosso país. Pesquisem mais, meus filhos. O vírus dissemina-se pelo contato próximo de uma pessoa com outra, principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse, expira, canta, faz exercício ou fala. Grandes gotículas respiratórias espalham-se a menos de 2 metros de uma pessoa infectada, mas o SARS-CoV-2 às vezes pode se espalhar por mais de 6 metros por partículas respiratórias aerossocializadas, que
que podem permanecer no ar por várias horas e infectar pessoas separadas por distâncias previamente consideradas seguras. A disseminação do vírus também pode ocorrer por meio de contato com uma superfície contaminada por gotículas respiratórias. Sabe-se que pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas, assim como pacientes sintomáticos, também podem transmitir o vírus, dificultando o controle de um surto. Aqui nós temos, simbolizado por uma figura horrorosa, o nosso coronavírus, no meio de uma tremenda conturbação, onde tem um conglomerado de pessoas totalmente desprotegidos, sem máscara, sem absolutamente nada, sem a menor preocupação com a sua saúde e com a dos outros. Sinais e sintomas. Pessoas com Covid-19 podem ter poucos ou nenhum sintoma, embora algumas doenças gravemente e morrem. Os sintomas podem incluir febre, tosse, falta de ar ou dificuldade em respirar, calafrios ou agitação repetida com calafrios, fadiga, dor muscular, cefaleia, faringite, perda recente do olfato ou paladar, congestão ou coriza, náuseas ou vômitos e diarreia. O tempo de incubação, ou seja, desde a exposição até o início dos sintomas, varia de 2 a 14 dias, com uma mediana de 4 a 5 dias. A maioria dos indivíduos infectados, provavelmente 80%, não apresentam sintomas ou manifestam apenas uma doença leve. O risco de doença grave e morte nos casos de Covid-19 aumentam com a idade. Em fumantes, vou repetir, fumantes não fumem, e em pessoas com outras doenças graves, como câncer e doenças cardíacas, pulmonares, renais ou hepáticas, bem como os diabetes. Doenças imunocomprometedoras, anemia falciforme ou obesidade. Doença grave é caracterizada por dispneia, hipóxia e extenso envolvimento pulmonar em exames de imagem. Isso pode progredir para a insuficiência respiratória, que requer ventilação mecânica, choque, falência de múltiplos órgãos e morre. A terapia de suporte pode incluir terapia intensiva com ventilação mecânica e suporte vasopressor. Recomenda-se discutir os objetivos iniciais do tratamento para pacientes com insuficiência respiratória grave. Pode-se considerar a utilização de oxigenação por membrana extracorpórea. Autocuidados. Após a exposição de uma pessoa com o Covid-19, siga estas orientações. Ligue para o seu prestador de cuidados de saúde ou para uma central de informações sobre a doença para descobrir onde e quando você pode fazer um teste. Informe outras pessoas com quem você teve contato para impedir a propagação do vírus. Caso não seja possível fazer o teste, fique em casa e pratique distanciamento social por 14 dias. Enquanto estiver em quarentena, não vá ao trabalho, à escola ou espaços públicos. Peça para alguém levar itens essenciais até você. Mantenha pelo menos 1 metro de distância de outras pessoas, incluindo membros de sua família. Use uma máscara para proteger os outros e até mesmo quando você precisar procurar atendimento médico. Higienize as mãos com frequência. Continuando em sinais e sintomas, fique em um cômodo separado dos outros membros da família. Se isso não for possível, use máscara. Mantenha o ambiente bem ventilado. Se você divide o quarto com alguém, deixe 1 metro de distância entre as camas. Preste atenção por 14 dias para ver se você apresenta sintomas. Ligue para o prestador de cuidados de saúde imediatamente se você apresentar qualquer um desses sintomas. Dificuldades para respirar, perda fora da mobilidade, confusão ou dores no peito. Mantenha contato com os seus entes queridos por telefone ou online e faça exercícios para manter o pensamento positivo. Tratamentos médicos. Cientistas do mundo todo estão trabalhando para encontrar e desenvolver tratamentos para a Covid-19. Os tratamentos paliativos mais indicados incluem oxigênio para casos mais graves a pacientes de alto risco
devido a outras doenças e suportes respiratórios, como ventilação para pacientes em estado crítico. Existem tratamentos farmacológicos orientados por médicos, que podem ajudar a reduzir o tempo de ventilação e salvar vidas de pacientes em situações mais graves. A Organização Mundial de Saúde não recomenda automedicação, incluindo ingestões de antibióticos como prevenção ou cura da Covid-19. Como reconhecemos o Covid-19? Na realidade, é com febre maior de 37,5 por mais de 3 dias, tosse, dificuldade em respirar, fadiga, cansaço, secreção nasal com uma certa frequência e estar um mal-estar. Nós fizemos um demonstrativo para ilustrar essa condição que nós ainda há pouco falamos a respeito. Bem, pessoal, chegamos no final. Obrigado pela atenção, porque nós temos que estar realmente focado na ciência. Porque a ciência médica sempre estará em busca de procedimentos para amenizar o sofrimento do ser humano, sendo através de pesquisas, aulas, palestras, no desenvolvimento da ciência médica. O futuro pertence aos jovens. A responsabilidade está com vocês. Aqui está o meu e-mail, caso precise entrar em contato, fique à vontade. Obrigado.